Olha só, o presidente Lula jantou com o Vladimir Putin na Rússia e o Haddad está buscando parceria com Big Tech sobre Trump. Será que é uma boa estratégia de geopolítica essas duas movimentações? É o que a gente vai falar agora no plantão do Meteoro. Bora lá. Muito bem, minha gente. Dois lados da moeda, né? De um lado a Rússia, do outro os Estados Unidos, apesar de que às vezes eles estão no mesmo lado da moeda. Vou trazer o Pedro Zambarda aqui na tela para conversar com a gente, que está ali no @Drops de Jogos, para você seguir e se inscrever no canal do Drops e também me seguir aqui nas redes sociais, @lu.junior. Vamos lá, Pedro, o que a gente pode destacar dessas viagens? Olha, eu queria começar, Lúcio, primeiro a gente reagindo à Globo News, porque assim, cara, a Globo News virou a sucursal do governo americano, assim, tá um negócio muito doido. E eles estão basicamente aí dizendo que foi a pior coisa que o Lula fez na vida ao dividir espaço com Vladimir Putin. Vamos ouvir o que diz a repórter Camila Bonfim. Só ouçam. Vamos seguir aqui falando sobre essa viagem de Lula à Rússia e essa agenda especificamente de amanhã. Você viu ali que está toda preparada já em Moscou com todos os simbolismos. Essa agenda de Lula amanhã lá na Rússia é uma das agendas mais condenáveis de 10 entre 10 analistas internacionais que você ouve. Lúcio, eu sou repórter há bastante tempo. Quem são os 10 analistas que a Camila consulta? Sei lá, deve ser o Zelensky, né, cara? Porque não é possível isso aqui. É o seguinte, gente, assim, eu não sou fã do Putin. O Putin é um governante na Rússia bastante autoritário, bastante LGBT-fóbico. Só que assim, a dona Camila aqui, 10 analistas. Gente, a Rússia importa, inclusive, muita coisa do nosso agronegócio. Eu acho que o presidente Lula tem que ir para a Rússia, sim. A relação que o Brasil estabelece com países ao redor do mundo é de multilateralismo. Não é essa servidão voluntária do Bolsonaro. Se a Camila tá dizendo assim que eles querem tanto só ficar num relacionamento com os Estados Unidos, volta o Bolsonaro então, né? E peraí, nós estamos no PRIX, né? Pô, Só tem quem defenda só os aliados ideológicos do presidente Lula. eu e o Lúcio, por exemplo, brothers do Putin, né, Lúcio? Ô, parça. Todo dia no Kremlin. Porque o fio da história, não precisa nem entrar em análise ainda, já nos mostra a visão errada e a visão que enfraquece o Brasil e que Lula tem perpetuado. Desde 2022, antes mesmo de ser eleito, Lula deu uma entrevista à revista Time, colocando ali a culpa da guerra também em Zelensky, ou seja, dizendo que se a Rússia invadiu a Ucrânia, tinha culpa também do país invadido. Ele chegou a dizer o seguinte, só para recuperar, e a gente vê que o fio histórico não vem de gafes de governo, de situações isoladas, vem de um pensamento antes mesmo do Lula 3. Ele disse o seguinte à revista Time, que o ucraniano Volodymyr Zelensky é tão culpado pela guerra quanto Vladimir Putin, que invadiu o seu país. O Lula deu um posicionamento absolutamente equilibrado sobre a guerra da Ucrânia, não tem nada de ideológico. E é o que o chat tá falando aqui, ideológico é sempre os outros, né, pra Globo News. É um negócio assim, bizarro, como a Globo assim não trai as suas origens. A Globo surgiu, inclusive, da chegada do consórcio Time Life pro Brasil. E assim, é uma submissão absoluta aos interesses americanos, mesmo se os Estados Unidos está sendo gerido por um idiota como Trump. É um negócio, assim, absurdo o quanto eles se submetem. E assim, Lúcio, o Haddad foi criticado essa semana, aí eu falo no nosso campo da esquerda, por ter ido fazer negócios com Big Techs. Eu tô de acordo com essas pesquisas, tá? Eu não acho isso uma coisa muito legal, mas tem uma inteligência nessa estratégia do Itamaraty e do presidente Lula. Porque na mesma semana em que o Lula vai para o Kremlin, comemorar, inclusive, uma verdade histórica. Quem ganhou a Segunda Guerra contra os nazistas foi a União Soviética. Ah, mas a União Soviética, vocês estão glorificando. Não, assim, a Rússia comemora todos os anos e o Lula vai fazer parte dessa comitiva junto com o Xi Jinping, inclusive. E eu acho positivo isso. Isso não é uma coisa negativa. É a vitória, o dia da vitória nacional. Então, meus caros, assim, tem uma estratégia. Enquanto isso, o Haddad está indo visitar a NVIDIA,
foi visitar as principais big techs, foi lá também fazer negócio, fazer diplomacia, e agora o final da viagem do Haddad foi interessante, foi visitar a presidenta do México, que é de esquerda. Então você vê, o governo brasileiro está tentando pacificar os assuntos. Aí vai a dona Globo News e joga fogo nas nossas relações exteriores. Falando que a pior coisa que o Lula fez não é. Não é. O mundo inteiro está enfrentando uma praga chamada inflação. O Trump piorou a situação de todo mundo com tarifaço. E aí você vai atacar a única alternativa, que é ir até os países negociar. Ó, vamos trazer, por exemplo, só para o pessoal falar assim, não, Pedro pegou notícia da Carta Capital, da revista Fórum. Não. Vamos olhar a notícia do próprio G1. Lula vai jantar com Putin nesta quinta e participa da comemoração dos 80 anos da vitória contra os nazistas nessa sexta. Tem uma tradição no jornalismo que é o seguinte, assim, geralmente o jornalismo escrito é melhor do que o jornalismo falado, o jornalismo de televisão, porque o jornalismo de televisão ele precisa impactar, trazer a pauta ideológica dos chefes. Então, às vezes, eles trazem umas notícias importantes aqui. O presidente visita o país para a celebração dos 80 dias da Dia da Vitória, marco da vitória da União Soviética e países aliados contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de um jantar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O evento será no Kremlin, sede do governo russo, que também abriga a residência oficial do líder do país europeu. A cerimônia será realizada na sexta, na icônica Praça Vermelha, que marca os 80 anos da vitória soviética e de países aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, dos eventos mais simbólicos da história russa. Que não é a vitória da Segunda Guerra, não é igual o filme do Steven Spielberg, não é o Resgate do Soldado Ryan. Quem ganhou foram os soviéticos, gente, na Batalha Continental. As batalhas americanas foram uma parte disso. Tem esse falseamento histórico. Eu estou em contato, por exemplo, Lúcio, com um pesquisador e um jornalista chamado Lejeune Mirhan. Ele está acompanhando essa cerimônia do Lula na Rússia. Só que assim, a gente precisa trazer dados verdadeiros, tá, gente? Não que é a pior coisa. É claro que dá para você condenar a invasão que a Rússia fez na Ucrânia. Só que a Ucrânia também abriga o batalhão Azov, tá? Eles abrigam grupos neonazis dentro do seu exército. Então não tem muito santo nessa guerra mais recente, tá, gente? Embora eu não negue que houve uma invasão de fato. Políticos da oposição criticam a visita de Lula a Putin em meio à guerra da Ucrânia e a insistência do presidente russo em não encerrar o conflito. As nações do leste europeu estão em guerra desde que as tropas russas invadiram o território vizinho há mais de 3 anos. Quais que são as agendas de Lula na Rússia? Ele pousou na quarta em Moscou. Além dos compromissos do dia da vitória, Lula deve ter reuniões com outros líderes. Uma das reuniões será com Putin. O conflito entre Rússia e Ucrânia deve ser tema das conversas de Lula com as autoridades russas, além de questões relacionadas aos BRICS, bloco econômico que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O embaixador da Ucrânia no Brasil, Adri Menik, talvez esse seja um dos especialistas consultados pela dona Camila Bonfim, após se confirmar a ida de Lula à Rússia, reforçou o convite para que o presidente brasileiro visite a Ucrânia. O embaixador afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está esperando a visita de Lula. Não há previsão de que o petista visite o território ucraniano nesta viagem à Europa. E aí, Lúcio, o pessoal fala, pô, Pedro, mas você não gosta da Globo News? Você fica no pé da Globo News? Não, vamos para a Folha de São Paulo. E aí a Folha de São Paulo resolve dar destaque para um doutor em relações internacionais, especialista em Estados Unidos, que diz a presença de Lula ao lado de Putin enfraquece a coerência do Brasil na política internacional. Gente, o Brasil... Não faz nem sentido. Não faz nem sentido isso aqui. O Brasil tem a neutralidade. A linha fina do artigo do especialista já contradiz. Neutralidade pressupõe você fazer visitas diplomáticas. E a presença do presidente da República é, inclusive, um fator para pressionar pela pacificação do conflito. O Lula já se reuniu com o Volodymyr Zelensky. Só que ele é um cara que fica, na verdade, dizendo que vai pacificar e fica pedindo dinheiro e arma. Ele não quer pacificar coisa nenhuma, o líder da Ucrânia. Então, assim, gente, é inacreditável. Agora, uma visita que a gente tem que ver com cautela e que é feita nessa ideia da geopolítica pendular do Brasil,
É o seu Fernando Haddad nos Estados Unidos. O Reinaldo José Aragão Gonçalves, que é um pesquisador muito importante do Núcleo de Estudos Estratégicos em Comunicação, Cognição e Computação, do INCT, ele escreveu um artigo no Brasil 247 muito importante. A nova corrida do ouro são os dados e o Brasil está prestes a entregá-los. Enquanto o governo brasileiro busca bilhões em investimentos em data centers, cresce o risco de entregar a nossa infraestrutura digital ao controle das mesmas big techs. É um texto do Reinaldo com o Eden Cardim, e assim, isso me lembra perigosamente, Lúcio, as negociações que a Dilma Rousseff fez com o Mark Zuckerberg quando ela era presidenta. Você lembra que espionaram a Dilma e depois deram um golpe nela, né? Impeachment sem crime de responsabilidade. Então, eu acho que o Haddad é um cara capacitado, um cara inteligente, mas me preocupa muito essas parcerias. Lembrando que o governo Lula, apesar de ter um plano nacional de desenvolvimento de inteligência artificial, eles fizeram novos convênios com a Microsoft. Me preocupa muito a soberania digital brasileira estar sempre entregue a uma big tech americana ou a empresas de fora do país. A gente tinha que ter as nossas próprias redes sociais, a gente tinha que ter as nossas próprias comunicações e ninguém faz nada em cima disso. E aí ficou o Haddad fazendo esse meio de campo para a galera achar, não, eles não estão fechados com a Rússia. Os caras estão aqui com a gente também. Então é bem complicado isso. O Haddad fez essa viagem, visitou a sede da NVIDIA, tirou fotinho, estava tudo lá. E ele também se reuniu, aliás, ele tem feito reuniões também com representantes do Partido Democrata, com a presidenta do México, que tem sido atacada pelo Trump, para fortalecer também relações econômicas. O ministro da Fazenda também discute temas como transição energética e integração regional com autoridades e empresários mexicanos. A viagem do Haddad não foi 100% ruim, mas é isso, gente. É isso que está rolando em termos de relações internacionais. Enquanto isso, a doutora Globo News está dizendo que a gente virou tudo serviçal do Putin, que agora a gente vai apoiar a destruição da Ucrânia. Enfim, o povo viaja muito. Tem que ver se a Globo News e a Folha estão com saudade do Bolsonaro xingando os jornalistas no cercadinho a todo momento, sendo um pária internacional em eventos como o G20, por exemplo. É vergonhoso. É vergonhoso esse tipo de opinião baseada só numa presença que é comum. É comum os presidentes viajarem para outros países, ainda mais um parceiro do BRICS, um parceiro forte do BRICS. Né? O BRICS que hoje é a válvula de escape que a gente pode ter num futuro aí, se os Estados Unidos continuar nessa loucurada. Né? Então, não, aliás, eu quero saber, assim, se quando o Eduardo Bolsonaro visitou Abu Dhabi, quando o Bolsonaro foi para os Emirados Árabes, se ele virou apoiador das ditaduras sauditas. Bom, as joias ele levou, né? Pois é. As joias ele levou. Então... Cadê a Globo News para criticar o pendrive do Bananinha indo para a Copa, né? É um absurdo. Na Copa do Catar. É surreal, cara. Parece que alguns jornalistas ou alguns comentaristas ou algumas alas aí da imprensa tradicional têm alguma saudade aí do que foi o Bolsonaro, os 4 anos de bolsonarismo que foram péssimos para a imprensa como um todo. Inclusive tem dados, né, de liberdade de imprensa minada durante o governo Bolsonaro, que volta a gente a melhorar nossos índices de liberdade de imprensa no governo do PT depois que o Bolsonaro finalmente saiu do poder, né? Então, esse pessoal aí tem que colocar um pouco a mão na consciência. E o nosso país, como o Pedro trouxe, né? O nosso país sempre teve um histórico de negociar com todos os lados, não entrar em conflitos, né? Um histórico de diplomacia. É super normal, super simples. Cadê a crítica com o Trump se reunindo com o Zelensky? Cadê a crítica do Trump se reunindo com Israel? Né? Inclusive, Trump agora tem uma relação ótima com Putin. Né? Cadê essa crítica, então? Quer dizer que então, isso é horrível para o Trump? Só o Trump pode, segundo a Globo News. Vergonhoso. Como jornalista, me sinto envergonhado. A gente fica por aqui, mas não sem antes eu fazer um convite pro pessoal e pro Pedro Zambarda, que está aqui com a gente também. Olha só, na tela para vocês, um novo vídeo da TV Cringe, aliás. Você entra lá, youtube.com/tvcringebrasil. Nesse momento, vocês estão vendo aqui na tela,
tá só para membros. Então, se você não quiser esperar, já está disponível para membro. Entra lá na TV Cringe, vem aqui no botão Seja Membro e por uma colaboração simbólica você já pode assistir. Agora, se você não puder nesse momento, não tem problema, tá? Você espera até as 21 horas desse dia 8/5, estará liberado para você. Mas o que fala desse vídeo? Nesse vídeo a gente vai falar sobre essas utopias tecnológicas que têm dominado o imaginário coletivo. E é tentador, né, de pensar que todo problema tem uma tecnologia logo ali para resolver. Agora, na prática, aqueles que lideram a construção dessas nossas utopias são motivados não só pelo ganho financeiro, mas por um sistema de ideologia que remete a um obscuro passado da humanidade, com a justificativa inclusive de salvar a humanidade de uma suposta catástrofe. Aí os bilionários do Vale do Silício idealizam um futuro que talvez não seja o que você imagina ou que seja o melhor para nós, né? Porque a gente sabe, bilionário pensa em quê? Em dinheiro, é isso mesmo. Então, esse é o vídeo novo com o roteiro de Mila Laranjeira, apresentação de Ana Lesnovski e edição do nosso querido Pupedita, que vai estar disponível para todo o público às 21 horas do dia 8/5 na TV Cringe. Então, youtube.com/TV Cringe Brasil. Já aproveita lá também para se inscrever, tá certo? Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.